Esse é o podcast Profissionais do Futuro. Nesse episódio, a gente conversa sobre economia circular, transição justa e a presença de mulheres na indústria têxtil e confecção. O setor têxtil representa 5,5% do PIB nacional, é o segundo maior empregador da indústria de transformação no Brasil, emite cerca de 4% do total global de emissões de gases de efeito estufa e é responsável por gerar 12 toneladas de resíduos têxteis por dia. O Brasil é ainda a maior cadeia têxtil completa do Ocidente. A gente está falando aí desde a produção de fibras, os desfiles de moda, fiação, confecções, tecelagens, beneficiadoras e o varejo, né? Por esse sentido, por essa razão, faz todo sentido a gente colocar sob a perspectiva da economia circular a indústria têxtil e a confecção. Para isso, eu recebo duas convidadas muito especiais que conhecem bastante do setor. Camila Zelezoglou, coordenadora de sustentabilidade e inovação da ABIT, que é a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção. E tem aqui com a gente também a Júlia Vidal, que é designer gráfico, designer de moda, ela é educadora, é pesquisadora, especializada nas etnias culturais, né, brasileiras e fundadora de uma escola de moda pluricultural, que é a EUA Porangá. Júlia, muito obrigada pela sua presença, Camila também. Esse assunto rende muita conversa aqui, né? Eu acho que se a gente está falando, eu comecei esse nosso papo aqui sobre dados da indústria, talvez a gente pudesse entender um pouquinho sobre a indústria no Brasil. Qual o perfil da indústria no Brasil? Camila, você pode contar um pouquinho pra gente? Bora lá, Fabi. Sim, é uma indústria, né, como você já trouxe alguns elementos, uma cadeia muito integrada e ampla e diversa, né, nos seus segmentos que a compõem. Quando a gente olha para a indústria têxtil, a gente está falando majoritariamente de grandes empresas com capital intensivo, máquinas e equipamentos, né, fazendo fiação, tecelagem, a produção das próprias fibras artificiais e sintéticas. E quando a gente vai para a confecção, a gente está com a intensidade de mão de obra, né, e majoritariamente pequenas e médias empresas. Quando a gente olha para esse todo, a gente está falando de uma representação em termos globais do quinto maior produtor mundial. E acho que é importante destacar a questão da intensidade de tecnologia, mas também da mão de obra. Quando a gente olha para a mão de obra no setor como um todo, a gente está falando que em torno de 60% são mulheres. Se a gente pegar só a confecção, a gente aumenta esse percentual para 75%. Bastante. Então, é bastante expressivo para a geração de emprego e renda, e principalmente quando a gente olha para a confecção, porque é um segmento de fácil entrada, né? Você monta uma confecção relativamente com baixo capital. E então acho que a gente tem muitos aspectos aí para avaliar a questão da cadeia e intensidade de mão de obra e acho que um paralelo importante, que é um tema que a gente tem falado cada vez mais, que é a economia do cuidado, porque a entrada dessas mulheres na costura também está atrelada a essa questão, né? Então, acho que um pouquinho desse perfil é um segmento muito diverso. A gente está falando de mais ou menos 24 mil empresas no setor aqui no Brasil, das quais majoritariamente são pequenos e médios negócios mesmo. Quando a gente olha para microempreendedor individual, a gente sempre se surpreende, são quase 400 mil microempreendedores individuais. Os números são enormes. Sim. Então, o impacto dessa indústria, isso para falar, né, qualquer movimento que a gente faz no modelo de negócio, na regulamentação, a gente gera um impacto bastante significativo nessa cadeia. Então, como a gente está falando de um novo olhar econômico, trazendo o tema já da economia circular, a gente precisa olhar, né, para todo esse segmento, essa cadeia com essa diversidade, para ser assertivo no que a gente quer também esses transformar. Dados, essas informações todas que você traz para a gente, ela fala de um setor muito consolidado e a gente está querendo abordar aqui uma perspectiva relativamente nova, né? Não dá para dizer que é nova, mas ela é um pouco mais recente. E quais são, então, os desafios para avançar na agenda de economia circular na indústria têxtil e na confecção? Eu vou puxar por aqui, mas eu acho que a Júlia entra também muito complementar. Perfeito. Porque eu acho que um gancho importante é a questão do modelo de negócio. A gente está falando de um modelo que tradicionalmente está olhando para a produção linear, né? Como qualquer outro segmento de produção. Então, a gente não pensava nos desafios atrelados ao pós-consumo, né? E para conseguir endereçar o pós-consumo, a gente vai ter que olhar não só a reciclagem, que é o mais automático, né? Pô, o que a gente vai fazer com esse lixo? Para onde ele vai? Como que eu vou reciclar? Mas eu acho que todo esse input da reflexão do que fazer com aquele excedente é o que nos vai trazer necessidade de mudar um modelo de negócio desde a sua concepção. E aí que está o desafio, né? Passo um pouco a bola para a Júlia também, porque o desafio da concepção em termos de design
pensando em circularidade, é uma grande mudança de mindset, né, Ju? A mudança de mentalidade é a chave, e na verdade a gente vem né, vou fazer um panorama também, já que a Camila trouxe esse panorama maravilhoso da indústria hoje, e se a gente pensar que a gente começa na Revolução Industrial com um sistema, na verdade a moda ela vem como um sistema de implementação do capital, né, do pensamento do capital, das formas de produção do capital, das formas de trabalho, e dos sistemas de exploração entre pessoas, e também dos sistemas de relação entre países, né? Países do norte global e países que vão ser esses países que vão ter essas tecnologias da máquina, né? Que vão trazendo a máquina, e os países do sul global que vão ser os consumidores de tudo que o norte global vai produzindo. E aí eu entendo a economia circular como já uma necessidade realmente do que deu errado dentro desse sistema do capital, e que a gente precisa mudar, e a economia, pensar em economia circular e pensar em mudar esse padrão mental do linear para essa circularidade, a gente a gente repensar essa forma de fazer. Eu acho que a economia circular ela vem como uma reconexão quando a gente entra nesse sistema do capital, todos os conhecimentos tradicionais, todos os valores de relação de pessoas começa a ser perdido, e novos valores vão reinar, e quando começa a colapsar esse sistema do capital, vão entrando essas propostas de uma nova forma de fazer. Mas como que a gente vai pensar numa nova forma de fazer se, na verdade, a gente não pensa circular? Como que a gente faz circular sem pensar circular? Então, eu acho que essa quebra de paradigma o grande desafio que a gente tem. A gente ouve, assim como a sustentabilidade, o debate da sustentabilidade já está implementado no setor, ao mesmo tempo que está implementado essa conversa e essa nova forma de fazer essa economia, não se sabe exatamente como fazer, porque a gente ainda está imbuído em um sistema do capital onde a gente fica tentando encontrar brechas, mas sem, de fato, mudar a chave, porque, na verdade, os pensar circular e o fazer circular, a gente tem que mudar em todos os elos dessa cadeia, porque senão a gente vai continuar perpetuando, né, esses sistemas de exploração, os sistemas do capital, os valores, enfim. A gente está falando de um modelo novo, assim, né, de desenvolvimento econômico, em que a gente precisa de novos paradigmas, de fato. Então, é um processo talvez muito mais amplo. E essa necessidade de uma transformação, ela coloca para a gente também uma reflexão sobre as pessoas que são mais vulnerabilizadas nesse contexto, né? E a gente sabe que costureiras e costureiros são um ator aí, né? Um elemento muito, muito vulnerável na cadeia da confecção, da indústria têxtil. O que se pode fazer para superar os desafios, para promover um pouco de empoderamento, desenvolvimento, né? Melhorar as condições de trabalho e vida dentro da cadeia para essas pessoas? Ai, Fabi, eu não consigo começar a responder essa questão sem falar dos desafios que a gente tem no Brasil e no mundo de informalidade, né? O setor, ele é intensivo em mão de obra em empresas, mas quando a gente olha para a distribuição, vamos pegar só a cadeia de moda, que é a mais tradicional, que é uns 60% hoje da produção nacional, vai para produção de roupas, digamos. E tem várias outras aplicações do setor, automotivo, higiene pessoal, cama, mesa e banho, entre outros. Mas se a gente pegar a cadeia da moda, na distribuição de roupa no Brasil, que é muito pulverizada tanto quanto a produção, a gente está falando de 154 mil pontos de venda aqui nessa ponta. O mercado mais concentrado de grandes redes, por exemplo, representa uns 25% da distribuição, que é aquele caminho que tradicionalmente vai ser primeiro regulamentado, digamos. E a gente tem uma estimativa em termos de informalidade nessa distribuição da ordem de 30%. É muito alto. E normalmente essa informalidade puxa a informalidade para a cadeia produtiva. Então, quando a gente está falando de confecções formais, reguladas, que trabalham...
É muito mais complexo, né? É um pouco mais complexo, porque você consegue trabalhar a questão de avanço em condição de trabalho. Por exemplo, a gente está com um projeto em parceria com a Organização Internacional do Trabalho para aplicar uma metodologia de melhoria da cooperação no ambiente de trabalho. Simples, né? Parece simples, mas as pessoas não estão acostumadas a parar e dialogar sobre questões básicas e escutar o trabalhador, para que o trabalhador que está na ponta, ele traga o desafio e ele certamente vai ser mais assertivo em trazer a solução, inclusive, né? Então, a gente está implementando esse projeto, mas com o quê? Empresas formais. Quando a gente tem o amplo aspecto da informalidade e a informalidade da empresa ou das relações de trabalho, a gente sabe que os desafios são ainda maiores, né? Que normalmente a maior exploração da mão de obra está nesse lugar. Então, como que a gente avança com os pequenos e médios negócios que às vezes não consegue ter uma ficha de produto que vai garantir um salário digno para aquelas pessoas naquela produção, no modelo de negócio que ele está instalado. Então, acho que tem uma grande oportunidade, sim, para quem está na formalidade, mas cada vez mais um modelo de negócio, por exemplo, novo, como plataformas de comércio. A gente sabe o grande desafio de controlar e de ser competitivo com plataformas aqui no Brasil. Então, acho que o Brasil escolheu ter regulamentações do trabalho, ambientais, que os nossos maiores competidores na Ásia não têm. Então, eu acho que assim, quando a gente olha para a questão da circularidade, o Brasil tem grandes oportunidades de avançar, incluindo, sim, a mão de obra nesse processo. Porque também, vamos falar a verdade, né? As pessoas, por questões econômicas, circulam suas roupas, pensam na reparabilidade. Quando ela compra uma peça, se aquilo não se perpetuar em alguns anos, a consumidora vai sentir que não tem qualidade suficiente e que ela não investiu direito o recurso dela. Mas a gente tem muitas plataformas hoje que estimulam o contrário. É o hiperconsumo com coleções diárias que movimentam, assim, o interesse de compra rápida por preço baixo em um modelo que aparentemente... Bom, então as pessoas estão prezando mesmo por sustentabilidade e qualidade ou nem tanto? A gente está vivendo esse cenário ainda, né? Acho que dá para entender que o desafio é muito mais complexo de fato, né? Mas se a gente está buscando promover inclusão para todas as pessoas, a educação costuma ser um caminho muito significativo, né? Certamente. De que maneira vocês acreditam que a educação profissional, no setor, a educação tecnológica, ela pode contribuir para o desenvolvimento, para esse novo paradigma, para a gente avançar na direção de uma economia verde, inclusiva e justa para todos, né? A gente está falando de justiça aqui também. Gil, quer puxar daí? Eu queria puxar um ganchinho, porque eu acho que a Camila tocou em vários pontos sensíveis da cadeia, né? Quando a gente vai olhar a indústria, a gente também tem uma questão exploratória que a gente chama de linha de cor dentro da indústria, onde as mulheres negras estão em condições de trabalho, né, que são piores em relação a mulheres de pele menos retinta. Então, existem estudos na indústria de calçado, na indústria de que estão trabalhando, né, com tingimento químico, enfim, que a saúde dessas mulheres, quem está nesse espaço, nessas funções, são as mulheres negras. Então, eu queria trazer esse ponto também da dignidade do trabalho. Né, quando Camila começou a colocar aqui a questão desse trabalho decente dentro desse espaço, né, dentro desse espaço, a gente precisa pensar na legitimação dessas pessoas e na humanização dessas pessoas. Ao longo desse processo de produção desenfreada, de continuidade de uma produção que o nosso mercado não dá conta e não é necessário em termos de consumo, não vai haver esse consumo e isso vai se tornar um lixo, um resíduo têxtil, né? Essas pessoas estão ali sendo obrigadas a trabalhar como máquinas. E aí, esse processo de integração das pessoas num processo produtivo é também voltar a se conectar com as pessoas de uma forma como nas populações ancestrais, onde nos povos africanos que trouxeram toda a parte de alfaiataria, de conhecimento de alfaiataria para cá para o Brasil também, né, onde a gente entende que o artesão ele não pode ser diminuído no seu trabalho, que é a nossa moda, o nosso trabalho de luxo,
né, o trabalho manual. Então, o que é o trabalho da máquina pode ser feito e melhorado para ser produzido pela máquina, e o que é o trabalho humano precisa voltar e ser qualificado como humano. E aí a gente vai tirar essa relação dessa hierarquização, né, essa verticalização que existe dentro dessa cadeia de produção, entendendo que nessa circularidade todo mundo tem a mesma importância. E aí a gente retorna a humanidade a essas pessoas, e a importância dessas pessoas, dessas mulheres, né, que a gente está falando aqui, e se a gente for fazer um recorte de cor também, né, que são mulheres pardas e negras que estão fazendo essa produção, inclusive também quando vai se falar nesse olhar, né, das microempresas, das MEI, também são as pessoas que muitas vezes não são absorvidas pelos mercados e começam a fazer a sua produção e vão para a moda. Dentro do MEI, a maior quantidade, né, de pessoas formalizadas está nessa parte de moda e beleza das mulheres. Então elas estão, muitas vezes por uma falta de oportunidade do mercado, e elas vão também começar a trabalhar, e aí vão fazer parte dessa cadeia produtiva, mas não necessariamente no seu lugar digno e de artistas que são, né? Porque para um trabalho que é com horário, enfim, automatizado, para isso existe máquina. Costuras de teceres que mulheres negras e indígenas vêm fazendo no nosso país, mesmo quando Dona Maria eliminou a produção dos teares, as mulheres negras e indígenas continuavam tecendo as roupas, Júlia, que eram feitas com algodão brasileiro. Eu acho que você então, coloca essa aqui... consciência é muito importante. Você coloca muitos pontos importantes, né? Eu queria retomar um ponto aqui do fortalecimento de capacidades e tal, mas você estava começando a dizer uma outra coisa que é muito interessante, que são os aspectos étnicos, culturais, o nosso processo histórico. Que influência isso tem no cenário que a gente encontra hoje dentro do segmento? Sim, eu tenho feito trabalhos com territórios, a gente chama de ecossistemas de inovação, onde dentro desse formato de uma nova condição de ensino, né, desse giro decolonial que a gente precisa para a gente fazer a moda circular, para a gente fazer essa economia circular, a gente precisa retomar a circularidade, e quem sabe fazer circular são as periferias, são os povos tradicionais. Então, a gente, dentro de um processo da Euaporanga, a gente faz essa conexão de passado, presente e futuro, e a gente leva os profissionais para experienciar e para complementar essa formação deles, trabalhando dentro das comunidades, para aprender a fazer circular na prática, para aprender a ser sustentável na prática. E aí, nesse momento, existe essa reconexão com a história que foi apagada, com esses saberes que foram desqualificados, com essas maiorias que estão minorizadas no nosso sistema, mas que são maiorias, ainda mais quando a gente vai para esse recorte, né, da indústria. Então, eu entendo essa circularidade também acontecendo a partir dessa conexão de territórios, e sem que a gente intoxique o sistema deles. Existem algumas comunidades tradicionais indígenas que já estão trabalhando junto com a indústria, e eles estão recebendo, né, elas estão recebendo, digamos, fios da indústria já tingidos, que vem de um tingimento químico que fez uma agressão anterior a um rio. Enquanto elas, dentro da tradição delas, elas estão deixando de fazer o tingimento natural e de trabalhar, porque quando também você trabalha com a terra, você está trabalhando com a floresta em pé. Então, quando uma parte desse sistema para de funcionar, como quando um animal, quando um ser humano ali... Um equilíbrio intenso, né?
Quando uma dessas partes, desses pilares caem, aí a gente começa a perder, né, esses saberes que poderiam estar promovendo eu queria tirar essa palavra intoxicação, né, porque a gente É uma está contaminação, talvez. intoxicando. Mas aí como que a gente pode inspirar e a gente pode trazer os saberes delas para a nossa cadeia, né, sem que elas sejam, para que elas façam parte dessa cadeia, elas sejam intoxicadas pelo nosso sistema. Camila, a Júlia trouxe esse aspecto, né, esse contexto importante, cultural para a gente, e você falou bastante sobre os desafios do setor, e o que a gente entende é que há uma série, um monte de capacidades, há muita potência aí. Como é que a gente pode fortalecer isso a partir de um processo de oferta de formação, né, de educação profissional? Então eu queria encerrar um pouco a nossa conversa ouvindo você sobre essa perspectiva. Como é que a educação profissional vai contribuir com a transformação necessária para o setor, pensando na economia circular? Eu acho que é uma nova transformação que a própria educação, né, profissional e técnica vai ter que se passar. Porque quando a gente olha para a economia circular, a gente vê a importância dessa colaboração e dessa visão mais holística um pouco, do ponto de vista de qual segmento eu atuo. Então, eu acho que a gente fala muito disso, né? Essa cadeia é muito longa, tem vários segmentos, a gente sabe que a circularidade deve acontecer não só no ciclo fechado dentro do setor, mas em conexão com outros setores produtivos, né? Porque o resíduo que não tiver valor, eventualmente, de voltar para uma produção de uma peça, ele pode ter valor para ser encaminhado para outra indústria. E, normalmente, a capacitação profissional, ela é especializada. É muito interessante a oportunidade que a gente tem de trazer formação em economia circular para ampliar esse olhar do profissional. E eu acho que, do ponto de vista do próprio profissional, tem um valor muito grande, né? Porque não necessariamente ele vai estar qualificado para operar em uma empresa que trabalha com um determinado segmento, mas ele vai conseguir ter uma visão mais ampla e de ser instigado a olhar para desafios e tentar solucionar, se conectando com outros pares. Então, acho que essa formação que é mais ampla da economia circular, para conhecer processo industrial, mas também entender modelo de negócio, entender cada etapa, os resíduos, né? Quando a gente fala de resíduo... Valorização de resíduos. Valorização de resíduos. A gente tem muita mistura no nosso setor que não viabiliza hoje, pelo menos pelas tecnologias existentes, a reciclagem. Então, tem muito potencial de conexão, acho que não só entre os profissionais dentro de uma própria empresa, mas entre empresas e também entre setores, né? Então, acho que é uma mudança de visão, porque normalmente a gente trabalha com, né, uma linha de especialização. Acho que vai ser, sim, um caminho de especialização, mas para se tornar mais holístico, né, com conhecimento mais geral. Então, acho que tem muitos ganhos para o profissional também, sabe? O que eu percebo aqui e agradeço a vocês pelas informações, pela dedicação aqui para esse tema, né, que a gente está vivendo um grande processo de transformação. Então, é perfeito, muito pertinente a gente falar sobre economia circular aqui nesse momento. Obrigadíssima, Júlia. Muito obrigada também, Camila. Obrigada a vocês. É um prazer receber vocês. Obrigada, Fabi, Júlia, querida, que é parceria de longa data, Gopa, GIZ, enfim, todos os parceiros aí que estão envolvidos nessa agenda. Agradeço a oportunidade desse encontro e, como a gente falou, né, dessa união dos elos e desses diálogos necessários, a gente está aqui tecendo esses futuros que a gente quer. Muito obrigada. Obrigada. Curtiu? Segue com a gente, o próximo episódio também está muito interessante.